Volta com o nosso programa de hoje. Eu estou conversando com Fernanda Babini, que é servidora do TRT da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, e está aqui em Natal ministrando curso na Escola Judicial sobre o tema elaboração de termos de referência, projeto básico, enfim, sobre licitações e contratos, né? Fernanda, nós encerrávamos o bloco anterior e você nos falava sobre as vedações e também sobre as regras essenciais das compras e licitações do serviço público, né? Existem entendimentos assim que estão fora da, digamos assim, que não constam do termo da 866, né, ou de outras leis que existem, como a do pregão eletrônico, mas que são regrados, que o TCU regulamentou, digamos assim? Sim, sim, existem as jurisprudências do Tribunal de Contas da União. O Foi Tribunal de Contas, tanto da União como o Tribunal de Contas dos Estados, eles muitas vezes têm que editar algumas jurisprudências para que nos orientem como trabalhar com a lei e como trabalhar com certos momentos que ocorrem durante a nossa licitação. Muitas vezes a interpretação da lei fica muito fria, né? Isso. E limita ali, regra demais, ingessa. E também o mercado vai mudando, né? O mercado mudando, os compradores, né, os agentes públicos que trabalham com a contratação, têm que se adaptar também. Então, as leis muitas vezes trazem regras que vão ficando inaplicáveis, regras que já não se adaptam mais, e os tribunais de contas trazem orientações. Muitas vezes a interpretação dessas regras, até pelo costume, vão tomando certos caminhos que os tribunais de contas já não querem mais, não aceitam mais. Antigamente, quando a gente começou a licitar, eu comecei a trabalhar com licitação em 1990. A maneira de trabalhar em 1990 era completamente diferente da de hoje. Hoje em dia, a licitação é muito mais transparente. A gente tem o pregão eletrônico. O pregão eletrônico, você consegue acompanhar o pregão eletrônico de qualquer instituição que esteja fazendo em qualquer momento. E existe uma lei específica do pregão eletrônico, existe, né? Uma lei específica do pregão, os decretos do pregão presencial, o decreto do pregão eletrônico. Então, a tendência é que tudo seja transparente, para evitar, inclusive, essas licitações viciadas, conluios, acertos. Fica tudo mais difícil na medida em que a coisa é transparente. Então, o Tribunal de Contas da União edita esses acórdãos, e esses acórdãos vão dando esse tipo de orientação. Isso você não pode fazer, isso você não deve fazer, a condução do pregoeiro tem que ser assim, não pode fazer isso não deve. Então, não basta a lei, mas também esses acórdãos a gente tem que sempre estar a par dos acordos da jurisprudência e segui-los. Fernanda, já assim, tratando de um assunto mais específico, e principalmente para quem está assistindo, que trabalha com licitação no setor público, digamos assim, né? E agente público trabalha ali no setor público exatamente nessas sessões, digamos, de licitações e contratos. Como especificar um bem para aquisição? O melhor formato da especificação de um bem para que ele possa estar dentro de um termo de referência ali, exatamente referenciando aquele produto a ser adquirido, aquele material, e que a licitação transcorra, já que muitos falam que dentro das instituições, dos órgãos públicos, é difícil adquirir, né, um material, seja para qualquer fim ou para qualquer uso, em razão de toda uma burocracia vigente. Mas como especificar bem um material para ser adquirido? A busca da proposta mais vantajosa, eu costumo definir que ela se ampara em alguns elementos. Quando a gente vai procurar um bem para gastar com o nosso dinheiro privado, a gente sabe buscar a proposta mais vantajosa. A gente não despende o nosso dinheiro privado com produtos que sejam exorbitantes, que sejam caros demais. A gente também não compra produtos que não funcionam. Então, como que a gente sabe traduzir proposta mais vantajosa para termos objetivos? Esse é o segredo de você comprar bem. Então, como que você especifica um bem que seja bom, que você não vá gastar além do necessário, mas que atinja um mínimo de qualidade necessário. Ou seja, você nem está amarrado a produtos completamente sem qualidade que não vão funcionar e nem está amarrado a produtos que então você vai pagar um absurdo de preço. Como você especifica bem? Quando você leva em consideração, primeiro, a descrição do objeto, descrever bem um objeto, o que é aquilo que você precisa, qual é a sua necessidade, quem atende a sua necessidade, retira toda a especificação que seja exagerada, que seja luxo, mas se você tem uma necessidade de um produto que tem uma descrição mínima, uma velocidade mínima, um desempenho mínimo, coloque tudo aquilo ali. Se não bastar a descrição, vamos supor que a sua decisão venha acompanhada de croquis, plantas, fotografias, modelos, não basta isso. Por exemplo, o caso de uma caneta esferográfica, uma borracha, não basta você descrever
Porque só a descrição não quer dizer que somente com essa descrição você vai comprar um produto de qualidade. Você descobre que uma borracha não apaga, apagando. Você descobre que uma caneta não escreve bem, escrevendo. E a gente sabe disso na nossa vida particular. Porque a gente não compra uma caneta esferográfica sem testar, quando a gente vai na papelaria. Mas quando a gente gasta dinheiro público, a gente compra sem testar. E aí a gente compra mal. Então, se você compra com o seu dinheiro particular, você testa. Se você não compra sem fazer esse tipo de análise, por que você não coloca essa análise também quando você vai fazer uma compra pública? Então, para você comprar bem, é uma série de elementos. Não só descrever, muitas vezes você precisa também que seja analisada, que aquilo passe por um laboratório antes de você comprar. E tudo isso a lei prevê tudo isso é previsto. A né? lei, Tribunal de Contas já tem orientações de como fazer análise de amostra. A própria lei de licitação diz como que você deve descrever, o que deve ter. E tudo isso precisa de uma profissionalização do seu setor. Porque descrever bem vai dar um pouco mais de trabalho, a análise vai dar um pouco mais de trabalho, a licitação, a condução da licitação vai ser mais profissional e é logicamente que ela vai levar mais tempo e vai precisar de todo o acompanhamento técnico, das áreas técnicas, mas o fim disso tudo é um produto bom, né? O fim disso tudo é afastar quem ofende a lei, ou seja, quem não tem nenhuma vantagem, proposta mais vantajosa, não podemos aceitar o nosso almoxarifado coberto de produtos que não funcionam, né? Que não servem, onde o funcionário tem que comprar muitas vezes com o seu dinheiro para conseguir ter uma caneta boa para escrever. Tá? Muito bem. Fernanda Babini, nosso tempo de programa, infelizmente, já está indo. Teríamos alguns outros questionamentos, alguns outros assuntos para conversar, mas infelizmente nosso tempo está indo. Nós, desde já, agradecemos a sua presença aqui no nosso programa, em nome da presidência do tribunal, e você ter atendido o nosso convite tão gentilmente aqui para aqui vir esclarecer algumas questões sobre um tema tão específico, tão difícil, de se ouvir, de se ver hoje em dia a discussão desse, que é importante para que a sociedade possa conhecer, possa saber como os órgãos públicos tratam os orçamentos públicos que vêm para as instituições. Nós agradecemos e a deixamos à vontade com os nossos telespectadores para as suas considerações. Essa parte de licitação, realmente, eu trabalho com licitação há muito tempo, né? Agora estou trabalhando também com essa área de gestão estratégica, mas sempre, nunca me desliguei dessa parte de treinar os servidores, né? É uma parte que eu gosto muito. Eu espero só que isso seja cada vez melhor. Eu vejo uma profissionalização do serviço público nesse sentido, e isso me deixa muito feliz. E queria agradecer especialmente aqui o Tribunal do Trabalho, né, aqui a 21ª Região, pelo convite. É uma honra vir aqui. Fico feliz de ver tanta gente interessada na aula, participando, gente querendo trabalhar melhor. E eu espero que, assim, minha esperança é que o futuro seja melhor do que era antigamente, ou seja, as pessoas conseguindo trabalhar com licitação e atender bem o serviço público, as necessidades. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. Bem, nós conversamos hoje com Fernanda Babini, servidora do TRT da 15ª Região, que está aqui em Natal, como já falei, ministrando o curso nessa área de licitações e contratos. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 381 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Para encerrar o programa de hoje, você fica agora com o Profissão Artista. Um abraço a todos e até nosso próximo encontro. Até lá. Eu nasci em Currais Novos, no ano de 1973, e meu contato com a música, pelo que eu me lembro, assim, começou acho que desde quando eu nasci, porque eu sou filho de músico. Meu pai era multi-instrumentista, tocava vários instrumentos, e eu comecei a estudar música aos 7 anos em Currais Novos, na Escola de Música Suetônia Batista. Comecei estudando trompinha de harmonia, depois migrei para o trompete, e aos 11 anos de idade comecei a tocar guitarra profissionalmente, né, tocando em bandas de baile. Com 13 para 14 anos eu vim morar em Natal, também para tocar numa banda de baile da época que chamava Grupo Show Terríveis. Era uma banda muito famosa na época, né, assim, viajava o Nordeste inteiro. Eu comecei realmente a estudar guitarra, né, a parte didática mesmo na guitarra, e conheci o mestre Manoca Barreto, que foi um divisor de águas assim na didática, né, na minha formação como instrumentista. E nessa época eu estudava de 12 a 15 horas por dia, né? Corria atrás
para chegar na técnica, né? E hoje em dia as pessoas é quem corre atrás de mim, né? Vivo 24 horas com a música, trabalhando e me divertindo também, né? Quando não estou tocando acordado, estou sonhando com a música. Eu não me limitei a ser um tocador, né? A ser só aquela pessoa que pega o instrumento e toca, acompanha. Não, eu trabalho com música em vários segmentos, né? Para você se destacar, você tem que estudar bastante, adquirir técnica e ter atitude, né, para divulgar seu trabalho e correr atrás, né, do seu sonho. Eu sou Jubileu Filho e me considero um trabalhador honesto da música.